Bom dia, amados irmãos e amigos. Meu nome é Robson e hoje iniciaremos mais uma série de estudos na nossa Escola Bíblica Dominical Online. Eu agradeço a sua companhia e te desafio a compartilhar esse link com seus amigos e a convidar outras pessoas a se juntarem a nós nessa grande viagem até Jesus. Nessa série, estudaremos mais de 2000 anos de história, num total de 7 domingos. E eu espero que ao longo dessas aulas você perceba que os acontecimentos que permearam a humanidade não foram fatos isolados ou ao acaso, mas todos foram interconectados e organizados por Deus, segundo a sua soberania, para preparar os judeus e o mundo para o advento de Jesus, e que por meio do seu ministério e sacrifício temos uma perspectiva de vida totalmente diferente. E o que é mais importante, permitiu que você e eu pudéssemos ser salvos da condenação eterna. A ideia, então, é demonstrar como a história foi conduzida por Deus para que Jesus viesse ao mundo no melhor momento sociocultural possível. Para nos organizarmos melhor, os 7 estudos vão estar divididos da seguinte forma. Hoje, nós teremos uma aula de introdução ao tema. Na próxima aula, abordaremos o período babilônico, depois o período persa. Na quarta aula, falaremos sobre o período grego. Seguiremos pelo período dos Macabeus e depois o período romano. Para concluir, chegaremos ao ápice da nossa série com Jesus. A bibliografia que foi utilizada nesse estudo foi a Bíblia Sagrada, que é a nossa principal fonte de conhecimento, o livro História dos Hebreus, de Flávio Josefo, e o livro O Período Interbíblico, do pastor Enéas Tognini. Esse último livro é referência sobre esse tema na língua portuguesa, e foi uma coincidência e uma grata surpresa descobrir que o autor dessa obra, Enéas Tognini, foi pastor titular dessa igreja na década de 40. Mas caso o amigo tenha alguma dificuldade sobre qualquer ponto abordado aqui, ou sobre algum outro estudo ministrado, ou se quiser apenas conversar com algum pastor, entre em contato com a nossa igreja pelo telefone que aparece na sua tela. Nossos pastores terão o maior prazer em lhe atender, esclarecer a sua dúvida, ouvir e orar com você. Mas antes de iniciarmos a nossa aula de hoje, eu convido você a fazer uma oração junto comigo. Vamos orar? Senhor, querido Deus, eterno Pai, te agradecemos, Senhor Deus, por esse momento que mesmo online nós temos para compartilhar a Tua palavra, para aprender de Ti e para ter a certeza de como o Senhor é soberano e conduz a história segundo os seus propósitos. Te pedimos, Senhor, que abençoe essa família, que abençoe essa casa, que abençoe essa pessoa que nos ouve, que faça, Senhor Deus, nascer em seu coração o desejo de aproximar mais de Ti e aprender mais de Ti. Entregamos essa aula nas Tuas mãos. Conduza, Senhor Deus, com Teu Espírito. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. A história dos hebreus se inicia na cidade de Ur, uma importante cidade-estado, tipo uma capital, que tinha cerca de 100 mil habitantes no território onde hoje é o Iraque. Ur era uma cidade rica, militarmente poderosa, e sua sociedade representava o que existia de mais próspero no Oriente naquela época. Apesar de ser uma cidade profundamente idólatra, ou seja, que cultuava vários deuses pagãos, um dos seus moradores, um homem já idoso e que ainda não possuía filhos, sendo profundo conhecedor das ciências matemáticas e astronômicas, inferiu, como relata Flávio Josefo, que tudo o que existe não poderia ser fruto do acaso, ou de algum dos deuses pagãos que o povo daquela terra cultuava.
e nasceu em seu coração um profundo desejo de descobrir a verdade. O nome desse homem era Abrão. O livro de Tiago, lá no Novo Testamento, capítulo 1, versículo 5, diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e ser-lhe-á concedida. Em Salmos 57, 17, também temos: os sacrifícios que agradam a Deus são o espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. A verdade é que Deus não se esquiva de quem o busca. Pelo contrário, ele tem prazer em quem investe seu tempo em conhecê-lo. Então, nessa procura, nessa busca pela verdadeira sabedoria e com o espírito humilde e quebrantado, Deus se mostra, ele se revela a Abrão de uma forma muito especial, e o convoca para sair do conforto da sua terra, lá de Ur dos Caldeus, e ir a um lugar que ele ainda nem sabia onde era. Por crer e obedecer a Deus, em Gênesis 12, 2, temos uma promessa poderosa do Senhor para aquele homem velho. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Perceba que esse princípio no reino de Deus é muito claro. Primeiro, Deus abençoa, para depois o agraciado ser canal de bênção a outros. Ele diz para Abraão: te abençoarei, te engrandecerei, mas depois ele fala: se tu uma bênção. Esse é um desejo de Deus para o seu povo até os dias de hoje. Então eu te pergunto, o que você tem feito com a graça de Deus em sua vida? Você tem sido luz e sal? Tem feito diferença por onde passa? Tem promovido a paz? Da sua boca saem mais palavras que edificam ou que destroem? Ou tem guardado a bênção de Deus só para você? Abraão, por entender esse princípio, foi canal do Altíssimo para os homens. E por conta disso, veja o testemunho que Tiago, lá no Novo Testamento, diz sobre ele. E creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Imagine que honra ser chamado amigo, pessoa íntima, chegada de Deus. Esse era Abraão. Mas continuando, Sarai, esposa de Abraão, não podendo ter filhos e já idosa, pediu que seu marido suscitasse descendência de uma serva egípcia chamada Agar. Essa era uma prática muito comum naquela época, e Abraão atendeu. Desse relacionamento surgiu Ismael, que viria a ser o pai dos povos árabes, mas os planos de Deus para Abrão eram outros. Veja o que está relatado em Gênesis 17:5. Note o carinho, o cuidado, a atenção de Deus com um homem velho já de 99 anos. Far-te-ei fecundo, extraordinariamente, e de ti farei nações, e reis procederão de ti. Perceba que Abraão viveu numa época em que a Bíblia ainda não existia, e o conhecimento de Deus estava sendo construído dia após dia, passo a passo. Portanto, Deus permitiu várias situações na vida desse homem, a fim de que ele ficasse cada vez mais maduro na fé, até que, aos 99 anos, permanecendo Abrão fiel aos propósitos do Senhor, Deus reafirmou a sua promessa e mudou o nome de Abrão para Abraão, pai de numerosas nações. E
e de Sarai, sua esposa, para Sara. Sara então engravidou e deu à luz a Isaque, o filho da promessa e de onde viriam os hebreus. Como dois cavalheiros que apertam as mãos para selar um acordo, Deus estabeleceu com Abraão um sinal da sua aliança. Todo homem que nascesse em sua casa deveria ser circuncidado ao 8º dia de vida, e em qualquer idade o escravo que fosse adquirido. Por isso, Isaque foi circuncidado ao 8º dia como ordenado. Mas Ismael, filho de Abraão e Agar, que já era mais velho nessa época, aos 13 anos de idade. É por conta disso que os judeus circuncidam seus filhos no 8º dia de vida. Mas os árabes, que mantêm essa tradição por serem descendentes de Ismael, circuncidam seus filhos com a idade de 13 anos. Nós, cristãos, entendemos que estamos no tempo da graça e vivemos a nova aliança estabelecida por Cristo, onde a circuncisão é a de coração, ou seja, aquela em que a marca principal é a transformação pessoal. Dentre muitos textos que tratam dessa questão, eu fico com Romanos 2,29. Ele fala o seguinte: porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então, temos Ismael, que foi filho de Abraão com Agar, sua serva egípcia, e de onde surgiram os árabes. Temos Isaque, que foi filho de Abraão com a sua esposa Sara, e que foi o pai dos judeus. Após a morte de Sara, Abraão ainda teve outros 6 filhos com sua concubina Quetura, que povoaram as regiões da Síria e da África. Perceba que Deus cumpriu e cumpre suas promessas, e Abraão foi realmente e literalmente o pai de muitas nações. Isaque teve 2 filhos, Esaú, pai dos edomitas, e Jacó, que foi o pai dos judeus. Jacó gerou uma filha e outros 12 filhos, que deram origem às conhecidas 12 tribos de Israel. Nessa época, os descendentes de Abraão eram chamados de hebreus, ou descendentes de Éber, que foi pentaavô de Abraão, mas ainda era vivo quando Jacó nasceu. Éber viveu 464 anos e está relatado lá em Gênesis capítulo 11, versículo 16 e 17. Portanto, era considerado o patriarca de toda aquela família e por isso receberam a alcunha de hebreus. Um fato importante na história desse povo foi o encontro sobrenatural vivido por Jacó. Pelo fato de ter enganado seu irmão anos antes, ele acreditava que Esaú desejava sua morte. Temendo por sua vida, Jacó lutou com o ser celeste durante toda a madrugada, pela bênção de ser salvo do seu irmão. E, por fim, conseguiu o que queria e teve o seu nome mudado de Jacó, que significa suplantador, para Israel, ou aquele que luta com Deus e prevalece. Dentre os 12 filhos de Jacó, ou Israel, havia José, que era um jovem inteligente e temente a Deus, mas que por causa dos ciúmes foi traído pelos próprios irmãos e vendidos como escravo ao Egito durante a dinastia Ixos. Os Ixos eram originados de Canaã e haviam conquistado o trono do Egito algum tempo antes. Por conta disso, por não serem naturais da terra, tratavam os estrangeiros de forma mais amigável e condescendente do que os egípcios. Nesse período,
toda aquela região foi assolada por uma fome terrível. Mas perceba que Deus cuidou de tudo. Ao mesmo tempo em que permitiu um faraó benevolente com os estrangeiros, deu sabedoria e oportunidade para José, um hebreu, agir no tempo certo e achar graça diante deste faraó, deixando de ser escravo e muito mais do que isso, se tornando o segundo homem mais poderoso do Egito. Por conta disso, durante essa grande fome que durou 7 anos, José pôde proteger toda a sua casa. Jacó, o seu pai já idoso, foi consolado. Também os seus irmãos foram perdoados e agora estavam em harmonia com ele. Por fim, José entendeu que tudo o que aconteceu em sua vida, como a prisão e a humilhação dos anos de escravidão, foram sem dúvida a boa mão de Deus operando. Veja como há uma diferença abissal entre aquele que sabe de Deus, mas não se relaciona com o Senhor, e aquele que tem intimidade com Deus. Aquele que apenas sabe de Deus, crê em sorte, em coincidência, crê no acaso, mas o que tem intimidade com Deus tem plena convicção da providência do Senhor em sua vida. Veja o texto de Salmos 145, 18 e 19. O salmista nos fala da seguinte forma: o Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. Realiza os desejos daqueles que o temem. Ouve-os gritar por socorro e os salva. Você já entendeu, então, que Deus cuida dos seus. Mas perceba como o Senhor atua nos mínimos detalhes. Os egípcios tinham aversão aos criadores de gado. Era algo cultural daquele povo. E como essa era a principal atividade dos hebreus, eram continuamente evitados pelos egípcios. Isso foi muito importante durante o tempo que permaneceram ali, pois como não havia muita integração entre as culturas, entre os povos, mantiveram a língua, os costumes, o temor a Deus, mesmo em uma terra pagã e estranha. Mas após a queda dos Ixos, subiu ao poder um faraó egípcio, e os hebreus foram perseguidos, escravizados, e só voltaram a ser livres 400 anos depois. O sofrimento e a opressão vividos pelos descendentes de Jacó durante estes anos transformou aquele pequeno grupo nômade, desunido, em um povo coeso, com identidade própria e com quase 2 milhões de pessoas. Liderados por Moisés, protegidos e guiados por Deus, após as conhecidas 10 pragas, finalmente deixaram a poderosa nação egípcia em direção à terra prometida. Deus cuidou de toda aquela gente no deserto e proveu comida, água, numa terra inóspita, e os defendeu de muitos povos inimigos. Como eles estavam no deserto, habitavam em cabanas. E para que as gerações futuras se lembrassem da boa mão do Senhor agindo sobre eles, Deus instituiu a festa dos tabernáculos. Essa ordenança específica para os judeus está registrada em Levítico 23, versículos 42 e 43, e fala o seguinte: morem em tendas durante 7 dias. Todos os israelitas de nascimento morarão em tendas, para que os descendentes de vocês saibam que eu fiz os israelitas morarem em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. E lá no Novo Testamento,
nós podemos ver Jesus participando desta festa. O relato está lá em João, capítulo 7, versículo 2 e 3, onde o evangelista fala o seguinte: ao se aproximar da festa judaica dos tabernáculos, os irmãos de Jesus lhe disseram: você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Então Jesus lhe disse, João 7, 8 e 10 agora: vão vocês à festa, eu ainda não subirei a essa festa, porque para mim ainda não chegou o tempo apropriado. Tendo dito isso, permaneceu na Galileia. Contudo, depois que os seus irmãos subiram para a festa, ele também subiu, não abertamente, mas em segredo. Então podemos ver claramente Jesus indo a Jerusalém para participar da festa dos tabernáculos, instituída há quase 2000 anos antes pelo próprio Deus. Voltando para o Antigo Testamento, depois da liberação dos hebreus da escravidão egípcia, o povo recebeu do próprio Deus a sua lei. Ao todo, 613 mandamentos divididos em leis morais, que são eternas, leis cerimoniais ou levíticas, que se encerraram com Jesus, e cíveis ou sociais, que eram semelhantes ao Código Civil que temos nos países hoje. A lei era a expressa vontade de Deus para o povo e representava o seu pacto com eles. Se o povo obedecesse à lei, seriam grandemente abençoados e se tornariam exemplo para todas as nações da terra. Simples assim. Mas, infelizmente, por causa da desobediência e da murmuração, por mais que Deus os alertasse, os hebreus escolheram a rebeldia. Muitas vezes eles foram chamados de povo de dura cerviz, cabeça dura mesmo. E por desprezarem o Senhor, que diariamente fazia maravilhas no meio deles, foram condenados a vagar pelo deserto durante 40 anos, até que uma nova geração se levantasse para entrar na terra prometida. Depois de Moisés, Josué foi o grande líder que conquistou e organizou a ocupação de Canaã, que era a terra prometida por Deus a Abraão, Isaque, Jacó e toda a sua descendência. Josué foi um homem de Deus e conduziu essa jovem nação, formada por 12 tribos com vontades próprias, algumas vezes difusas, a possuírem a terra que tanto sonhavam. Em Canaã, o povo que agora era conhecido como israelita, ou descendentes de Israel, que era o outro nome de Jacó, nós já vimos isso, ocupou e dividiu a terra entre as tribos de acordo com a orientação do próprio Deus. Cada tribo recebeu o nome de um dos filhos de Jacó, segundo a sua linhagem, mas José abriu mão da sua herança em prol dos seus 2 filhos. Os nomes das tribos eram Ruben, Simeão, Judá, Zebulon, Issacar, Dan, Gade, Asser, Naftali, Benjamim, Levi, Manassés e Efraim. Esses 2 eram os filhos de José. A tribo de Levi não recebeu território específico em Canaã, mas estava encarregada de um serviço bastante nobre, cuidar das coisas de Deus, como o templo, seus utensílios, o sacrifício e a observância da lei. Enquanto toda aquela geração viveu, o povo permaneceu fiel ao Senhor, foram tementes a Deus e observaram a sua lei. Mas veja o relato do livro de Juízes, capítulo 2, versículos 10 a 12. Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel.
Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Balaíns, abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Após a morte de Josué, o povo se esqueceu do pacto que fizeram com Deus, e por conta disso, sofreram as consequências do pecado por meio de ataques e da servidão frente a povos vizinhos. Nessa época, não havia rei sobre Israel, e cada um fazia o que lhe parecia certo. Os israelitas foram perseguidos, mortos, humilhados, envergonhados, mas sempre que havia arrependimento sincero, Deus se compadecia deles e levantava juízes que os guiavam. Durante cerca de 400 anos, 12 homens e uma mulher, todos tementes ao Senhor, lideraram, lutaram e libertaram os israelitas da opressão dos povos inimigos. O primeiro juiz foi Otiniel e o último foi Samuel, que além de juiz, era profeta e sacerdote. Quando Samuel já estava idoso, os israelitas quiseram um rei que os conduzisse à semelhança dos povos pagãos. O primeiro rei foi Saul, que iniciou o processo de unificação das tribos com uma administração centralizada. O segundo rei foi Davi, que concluiu a unificação administrativa iniciada por Saul, expandiu o reino e derrotou todos os inimigos. Também tomou a cidade de Jerusalém dos Jebuseus e construiu nela o palácio real, transformando-a na capital da nação. O terceiro rei foi Salomão, que construiu o templo do Senhor, organizou e armou o exército, acumulou riquezas e construiu muitas outras obras, além de uma vasta literatura. Estes três foram os únicos reis do chamado Reino Unido de Israel, composto pelas 12 tribos que saíram do Egito. Após a morte de Salomão, Roboão, seu filho, assumiu o trono. Certamente, alguém estava pagando por toda aquela estrutura administrativa. O requinte dos palácios, as tropas, as demais estruturas criadas por Salomão, que foi um reino muito próspero, muito rico, e esse alguém que estava pagando tudo isso era o povo. Então, as tribos do norte, aproveitando a chegada do novo rei, pedem a Roboão para diminuir a carga de impostos, pois não aguentavam mais. Roboão convoca seu conselho e os seus conselheiros mais jovens dizem para ele que se o rei mostrasse fraqueza naquele primeiro momento, as tribos perderiam o respeito, e Roboão achou que esse era um bom conselho. Roboão, então, chamou os revoltosos e diz que o seu dedo mínimo era mais grosso do que o braço do seu pai, e que se Salomão havia os castigado com chicotes, ele os castigaria com escorpiões. Então, pela falta de acordo e dureza do coração de Roboão em relação à cobrança de tributos, a nação se dividiu entre Reino do Norte, composto por 10 tribos, e Reino do Sul, composto pelas tribos de Judá e Benjamim. A despeito dos vários profetas enviados por Deus, como Elias, Eliseu, Amós e Oséias, o Reino do Norte, que também era chamado de Israel ou Efraim, cuja capital era Samaria, se afastou rapidamente do Senhor por causa da idolatria, além da adoção de várias outras práticas que afrontavam a Deus. Em 209 anos, diferentes reis de diferentes dinastias se sucederam com golpes de Estado, assassinatos, chacinas e traições. Foram 19 reis em que todos, sem exceção, andaram longe de Deus.
todos foram idólatras, todos foram ímpios, todos oprimiram o povo. Foi um reino de rebeldia e desobediência desde a sua concepção. Assim, em 722 a.C., após abandonar os princípios do Senhor, o reino do norte foi conquistado pelos assírios e suas 10 tribos dispersas por terras estranhas, formando o que ficou conhecido como as tribos perdidas de Israel. Aos poucos, israelitas que permaneceram no território devastado do Reino do Norte habitaram principalmente a região de Samaria e foram miscigenados com outros povos, levados para a região, perdendo seus laços culturais e sanguíneos, tornando-se estranhos para seus próprios irmãos judeus lá do Reino do Sul. Mas antes de concluirmos esse estudo, é importante ressaltar que o Reino do Norte se tornou adversário do Reino do Sul. Várias intrigas e tentativas de invasões ocorreram. Por conta disso, infelizmente, a sua destruição significou a preservação de Judá, nação de onde viria o Salvador. Enfim, após conquistar o Reino do Norte, a poderosa Assíria avança sobre o Reino do Sul para dominar toda aquela região. Será que eles vão conseguir a vitória ou Deus livrará o Reino do Sul dos seus inimigos? Para saber o que aconteceu, leia sua Bíblia ou acompanhe nossa próxima aula, domingo que vem, nesse mesmo horário. Obrigado por ter assistido até aqui. Deus abençoe sua vida e até domingo que vem. Em 2020, 250 judeus identificados como descendentes da tribo perdida de Manassés foram identificados no norte da Índia. Eles ganharam cidadania israelense e foram recebidos com muita alegria em Jerusalém. Mas possivelmente o relato mais impressionante seja dos exilados da tribo perdida de Dan. Eles foram levados pelos assírios para a Etiópia, mas se isolaram numa região remota para preservar o judaísmo, pois acreditavam serem os últimos judeus da terra. A história conta que todos os dias eles oravam, pedindo a Deus perdão e o retorno a Jerusalém, na esperança de que a profecia de Isaías 11:11 se cumprisse sobre eles. Marginalizados pelo governo etíope e perseguidos por radicais islâmicos, em 1984, o governo de Israel tomou conhecimento dessa tribo e iniciou uma lenta e arriscada operação para repatriar esse povo. Após 2.700 anos de exílio, a descendência de Dan voltou para casa. Deus cumpre o que promete e não abandona os seus.